historical periods, I would say there have been times when there was greater harmony and times when perhaps there were some tensions. Períodos históricos. Diria que houve momentos em que houve maior harmonia e momentos em que talvez tenha havido algumas tensões. O Papa Leão XIV acaba de causar uma tempestade nos mídias globais ao recusar publicamente um aperto de mão de Kate Middleton. Mas o que se seguiu deixou o mundo sem palavras. O seu próximo passo não foi apenas inesperado. Mudou tudo. O que revela este momento sobre o novo Papa? Junte-se a nós para descobrir a surpreendente verdade por detrás do incidente que está a dar que falar. A divisão entre a monarquia britânica e o Vaticano. A ligação entre a monarquia britânica e o Vaticano tem raízes profundas que se desenvolveram ao longo de muitos anos através de um misto de desentendimentos, ajustes e comunicação estratégica. Inicialmente, quando vemos um aperto de mão real, este pode parecer simples e costumeiro. No entanto, por detrás deste simples ato, esconde-se uma história complexa de conflitos de crenças, avanços graduais e a influência duradoura dos antigos costumes. Alguns espectadores podem ter ficado perplexos ou surpreendidos com a rejeição do Papa Leão XIV ao aperto de mão de Kate Middleton durante o encontro. Mas, quando a história foi examinada, as pessoas começaram a compreender o significado que poderia ter sido atribuído àquele momento específico. A tensão entre a Inglaterra e o Papa começou no século XVI, durante o reinado do rei Henrique VIII. A Inglaterra era uma nação católica leal ao Papa, mas as coisas mudaram quando este não permitiu que Henrique se divorciasse de Catarina de Aragão. Em reação, Henrique rompeu com a Igreja Católica Romana e criou a Igreja de Inglaterra, com ele como líder. Isto deu início à Igreja Anglicana e a uma divisão religiosa duradoura. A separação da Igreja Católica Romana não se limitou ao casamento, mas resultou num longo período de conflito religioso em Inglaterra. Os reis que governaram depois de Henrique VIII alternaram entre o catolicismo e o protestantismo, impondo as suas crenças e punindo aqueles que discordavam. As batalhas violentas, as execuções e as deportações forçadas tornaram-se comuns na história religiosa de Inglaterra. Os católicos foram considerados forasteiros durante muito tempo, e o Papa, que era anteriormente respeitado pelos monarcas ingleses, era visto como um líder estrangeiro sem autoridade no seu país. Os monarcas ingleses evitaram visitar o Vaticano durante muito tempo. Era raro fazerem visitas formais ao local. Apesar da contínua influência do catolicismo na Europa, a Inglaterra manteve a sua independência de Roma. Historicamente, qualquer ligação entre a família real britânica e o Papa teria sido vista como controversa até há pouco tempo. A monarquia britânica e o Vaticano começaram a estreitar a sua relação no século XX. Em 1980, a rainha Isabel II visitou o Papa João Paulo II no Vaticano, tornando-se a primeira monarca britânica em atividade a fazê-lo na história recente. O encontro foi significativo, pois simbolizou a reconciliação entre as duas entidades, apesar da troca amigável de palavras e gestos. A rainha Isabel II, sendo a governadora suprema da Igreja de Inglaterra, pertencia ainda a uma organização religiosa separada de Roma. As visitas reais ao Vaticano são raras, mas são acontecimentos significativos. Estas visitas costumam ser tranquilas e meticulosamente planeadas. Cada detalhe, incluindo palavras, ações e movimentos, obedece a um conjunto de regras. Nada é aleatório e cada ação é analisada em função do seu possível significado. Até um simples aperto de mão pode ter uma grande importância. A divisão entre anglicanos e católicos não é tão severa como antes, mas ainda existe. O Deus que habita em nós assim, ajudar as pessoas a redescobrir a presença de Deus, a redescobrir o significado de uma relação com Jesus Cristo. Embora ambas as igrejas tenham tentado colaborar, existem discrepâncias significativas nas suas crenças, tradições e estrutura organizacional. Os católicos veem o Papa como o chefe de todos os cristãos, enquanto os anglicanos veem a sua igreja como independente e não sentem necessidade de uma autoridade central em Roma. Estas distinções são difíceis de ignorar, especialmente em reuniões importantes. Isto leva-nos ao Papa Leão XIV a conhecer Kate Middleton. Quando decidiu não lhe apertar a mão, todos ficaram surpreendidos. No entanto, olhando para a história, a sua escolha pode não ter sido concebida como desrespeito ou rejeição. Poderia ter sido um súbito lembrete do passado, indicando que, apesar dos esforços de diálogo, certos limites ainda existem. O que aconteceu realmente entre o Papa e a Princesa de Gales? Por que é que ele recusou o seu aperto de mão? Poderá este gesto sugerir tensões mais profundas? O momento silencioso entre paz e serviço.
do bom mandis. Uma princesa do pumateitao titu. E o Papa? Tinham passado apenas 5 dias desde que o Papa Leão XIV tinha aparecido pela primeira vez na varanda da Basílica de São Pedro. O mundo ainda estava chocado com a sua eleição. Foi um Papa nascido nos Estados Unidos com ligações ao Peru, uma escolha surpreendente para muitos. Optou pela simplicidade em vez da extravagância, usando uma simples batina preta em vez das tradicionais vestes com ouro e joias. Não usava o anel papal que os papas anteriores usavam. Aparecia sozinho, sem um grande grupo de pessoas à sua volta e sem um trono luxuoso. Os observadores relataram que comia numa mesa simples de madeira e dormia numa cama de lona simples num pequeno quarto sem adornos. Deixou claro que não estava interessado em tronos e coroas, optando por uma coroa moldada por sacrifício. Certa manhã, o Papa Leão ajoelhou-se em oração na Capela Sistina, enquanto a luz suave se filtrava pelos vitrais e pelas paredes antigas. O único som que quebrava o silêncio pesado eram os passos distantes. A Vatican aide quietly entered the chapel and respectfully informed the Pope that Princess Catherine of Wales had requested an audience. She was already on her way to Rome, without a formal invitation or diplomatic arrangements. Just a personal request. The Pope opened his eyes, stood up, and asked if it was the Duchess of Cambridge who wanted to meet him. When the aide confirmed, Pope Leo instructed the receiving room to be prepared, but stated the meeting would not follow usual customs. When asked about notifying the press, he said it was unnecessary as the world would hear about it eventually. High above the Mediterranean, Princess Catherine sat in her private plane, calmly reviewing a statement with her team. Every word had been carefully written as her staff surrounded her, going over every detail. The message she was going to deliver was about elegance and respect, aiming to connect past and present faith and modern identity. Her stylist had confirmed her outfit, ivory with soft pearls, meant to show strength without being too loud. One nervous assistant had mentioned that Pope Leo was not a traditional man and did not always follow expected rules. Catherine had replied that she wasn't trying to impress him, only to meet him. Her focus had been on understanding, not putting on a performance. When her plane touched down in Rome, there was a buzz of excitement within the Vatican walls. People were whispering and wondering about the unexpected royal visit. Journalists were rushing to find out more details, while guards were getting ready at their posts. Cameras were being set up for the occasion. Inside the Vatican, the usual meeting hall for official visits had been prepared, but it was missing the usual grand decorations. There were no fancy velvet curtains or gold-plated chairs. Pope Leo was quietly waiting, dressed simply in a red mozzetta over his cassock. He wasn't wearing any rings or holding a staff. He sat calmly with his hands resting on his lap. When the large doors opened, Princess Catherine walked in. Everyone noticed her when she entered the room because of her confident and genuine manner. The atmosphere became quiet, and flashbulbs started flashing as cameras recorded the moment. The people in the room stopped talking. She walked towards the Pope with a friendly smile as she greeted him warmly and shook his hand. Observers noticed that Pope Leo did not move or raise his hand to shake hers. His eyes stayed on her peacefully and confidently. Time seemed to stand still as her hand hovered in the air. After a few moments, she lowered her hand with a sense of acceptance. Although her expression stayed the same, a hint of doubt in her eyes was evident. Pope Leo remained silent and did not hug or say sorry. He simply walked past her towards a table with a basin, pitcher, and towel. Ninguém explicou o que iria acontecer, mas o significado começou a ficar claro sem palavras. Naquele momento, a atmosfera na sala tinha mudado. Não havia um plano a ser seguido, e ninguém tinha dito nada. No entanto, algo de importante tinha acontecido. Esta reunião não exigiu discursos ou demonstrações de autoridade. Foi algo mais súbtil e profundo. No entanto, a sua resposta a Kate chocou o mundo. Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos analisar mais de perto a sua posição e por que é que ele poderia ter tomado tal atitude. Queremos dar uma vista de olhos pessoal ao Papa Leão XIV, que é agora o pai espiritual de cerca de 1,4 mil milhões de católicos em todo o mundo. A notável ascensão do Papa Leão XIV. O Papa Leão XIV, originalmente chamado Robert Francis Provost, percorreu uma viagem extraordinária que poucos poderiam ter previsto. Nasceu em Chicago, Illinois, a 14 de setembro de 1955, e foi criado numa família católica devota com princípios firmes. Crescendo nos Estados Unidos, sentiu o chamamento para dedicar a sua vida a servir o próximo. Em vez de procurar riqueza ou fama, a sua paixão era por Deus e por ajudar as pessoas. Curiosamente,
O seu caminho levou-o das ruas de Chicago ao Vaticano. Tornou-se membro da Ordem de Santo Agostinho, um grupo religioso que dá prioridade à comunidade, à educação e às atividades missionárias. O seu período como agostiniano foi pacífico e devoto. Acreditava firmemente em ajudar os outros com modéstia. Este forte sentido de propósito levou-o ao Peru, onde viveria muitas experiências importantes. Robert Prevost trabalhou em estreita colaboração com pessoas em zonas pobres do Peru durante muitos anos. Em vez de se limitar a visitar ou observar, vivia entre as pessoas, rezava com elas e trabalhava ao seu lado. Devido à sua profunda ligação tanto com os pobres como com o clero, tornou-se uma figura respeitada na igreja local. Como resultado do seu extenso trabalho na região, foi escolhido para ser bispo de Chiclayo, uma diocese no norte do Peru. Apesar da grande responsabilidade, encarou-a com a calma e a dedicação que lhe eram características. Durante o seu mandato como bispo, demonstrou ser mais do que apenas um padre habilidoso. Era um líder que ouvia, agia com justiça e orientava os outros com paciência. Privilegiava o fortalecimento da relação da igreja com a comunidade, a promoção de vocações e o aperfeiçoamento da educação nos seminários. Apesar da sua posição de autoridade, manteve uma postura humilde e direta. Era reconhecido pela sua capacidade de se relacionar com as pessoas a um nível pessoal, em vez de uma posição de superioridade. Graças ao seu desempenho excepcional, começou a ser mais reconhecido em Roma. Em 2023, o Papa Francisco escolheu-o como prefeito do dicastério para os bispos, um cargo crucial no Vaticano, responsável por selecionar novos bispos em todo o mundo e garantir a sua integridade e fé. Na sua função de presidente da Câmara, Robert Prevost conquistou a confiança de muitos devido à sua abordagem cautelosa e diligente em relação às suas funções. Deu prioridade à meticulosidade em vez da pressa. Fez perguntas pertinentes e viu para além de atributos superficiais como títulos ou aparências. O seu papel no dicastério conferiu-lhe uma forte, mas subtle, capacidade de influência. Influenciou o futuro da igreja ao selecionar líderes que priorizavam as suas comunidades. Salientou a importância da honestidade, da humildade e da resiliência espiritual, qualidades que refletiam a sua vida. No Vaticano, era visto como uma figura apolítica que se manteve fiel aos ensinamentos do Evangelho. Em 2025, já não havia Papa. As pessoas do mundo inteiro estavam a prestar muita atenção. Os cardeais reuniram-se para escolher o novo líder da Igreja Católica. Vários nomes foram equacionados. No entanto, à medida que a votação avançava, o nome de Robert Prevost foi se destacando. Não era vistoso nem tentava chamar a atenção, mas era tido em alta conta. Os cardeais acreditavam que era alguém que praticava o que pregava. Reconheciam os seus anos de experiência, a sua profunda ligação com a oração e o seu genuíno cuidado com os outros. Ao ser eleito Papa, decidiu adotar o nome Leão XIV. Isto fez dele o primeiro Papa desde Leão XIII, em 1903, a ter este nome. A decisão foi significativa porque demonstrou a sua intenção de dar continuidade ao legado de liderança ponderada, harmonia entre o antigo e o novo, e respeito pelo valor das pessoas. Ao escolher o nome Leão, indicou que iria liderar com sabedoria e não com interesse próprio. Fez história assim que se tornou Papa Leão XIV. Foi o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos e na América do Norte, bem como o primeiro Papa com cidadania peruana. Grande orgulho? Isto é algo incrível no sentido em que o primeiro, não só Papa, mas o primeiro Papa americano, Papa de Chicago, sendo da Ordem de Santo Agostinho, foi o primeiro Papa desta Ordem e das Américas depois do Papa Francisco. Estes detalhes tornaram a sua eleição especial, mas foram o seu caráter e as suas ações que o diferenciaram. Durante os seus primeiros dias como Papa, Leão XIV concentrou-se em capacitar os bispos, exortou os líderes a serem mais honestos e aconselhou as igrejas a manterem uma forte ligação com as suas comunidades. Leo realçou que ser bispo ou padre deveria ser sinônimo de amor, não de controlo. Promoveu a comunicação aberta e a unidade entre diversas culturas, enfatizando que a igreja é global, não se limitando a uma nação ou fação. A sua maneira de liderar era direta. Não fez grandes declarações. Em vez disso, demonstrou bravura com calma, prestou atenção e respondeu com ponderação. His experience as a missionary shaped him. He carried that same attitude to the Vatican, modest, determined, and willing to help. Pope Leo XIV focused on improving education, training clergy, and revitalizing spirituality. He thought the church needed to strengthen internally before expanding externally. He backed initiatives for environmental protection, empathy towards migrants,
and interfaith dialogue. However, he promoted these without inciting conflict or instilling fear. He always chose a gentle approach, believing that love is more powerful than coercion. His influence became strong in a short amount of time. People from all over the world, regardless of their religion, started to look up to him for his conduct. He did not seek to make an impression. He just stayed true to his beliefs. Many saw him as a humble leader, not a dictator. However, this was where his power lay. Amidst all the chaos, his soothing voice brought a sense of tranquility. Pope Leo XIV's journey to becoming Pope was different from the usual. He did not climb the ranks with flashy titles or loud speeches. Instead, he gained influence through service, loyalty, and quiet leadership. What did this action say about him? And how did the Princess of Wales react? A gesture that spoke louder than words. The Vatican Hall was unusually quiet, with even the sound of papers rustling being absent. All eyes were on Pope Leo XIV standing by a silver basin, looking calm and ready for something unexpected. The crowd's attention had initially been on a missed handshake, but now there was something more significant happening. Catherine, Princess of, was standing in front of him. She was famous globally for being composed, handling pressure gracefully, and maintaining an elegant public persona. She was known for always knowing what to say, sporting a flawless smile, and dressing impeccably for every event. However, she was now facing a situation without any guidelines. There were no advisors giving her tips or palace-prepared notes outlining what to anticipate. This was not a formal gathering. It was evolving into something unexpected. The Pope spoke to her gently, with a strong and purposeful voice. He mentioned that he did not come for a simple photo opportunity or to exchange pleasantries. Instead, he wanted to offer something meaningful, with roots in centuries-old tradition. The atmosphere in the room changed suddenly, from tension to confusion. Kate's team, usually well-prepared, looked puzzled, as they were not expecting this. Vatican officials leaned in to figure out what was going on, while press members were left in shock. A journalist was so surprised that they dropped their pen, the noise echoing through the grand marble chamber. Kate, who was usually self-assured when meeting prominent figures, paused. It wasn't fear that held her back, but rather the understanding that this situation was completely unfamiliar to her. She traveled to Rome to meet the newly elected Pope and extend a message of goodwill person to person. However, she soon realized that the Pope had a different plan in mind. He then asked her to participate in a ceremony that dated back further than any position they held. He emphasized that this encounter was about being humble, not about one's status. The shiny silver bowl sparkled gently in the light. The atmosphere in the room became filled with excitement. The Pope remained still, holding his hands over the water. Kate glanced at the bowl, then back at him. Her soft voice expressed surprise at the situation. The Pope concurred, calmly stating that unexpected moments are often the most significant. The focus in the room had moved away from politics or customs. It had transitioned into something holy. He invited her to the opposite side of the basin and kindly pointed out that leadership is not about being strong, but being humble. He noticed her hand reaching out, the same hand she had used to greet him earlier. Kate froze for a second. She was taught to handle unexpected situations and maintain her composure. However, this was beyond her control. She needed to do something she wasn't used to. She needed to let go and surrender. Despite feeling a pull to retreat to familiarity, the Pope's soothing demeanor convinced her to stay. With a deep breath, she moved forward and accepted his invitation, causing a ripple of reactions in the room. Gasps could be heard, cameras were raised, and her advisors were stunned. Nonetheless, she kept walking towards the Pope, now standing face to face with him. Her face appeared calm and her posture was stable, but her eyes showed a new level of honesty and sincerity. She did not resemble a royal or a potential queen at that particular moment. Instead, she seemed like someone ready to listen and engage in a genuine and peaceful manner. The Pope picked up a clay pitcher and poured water into the basin, creating a soft, melodic sound that filled the room. In a gentle voice, he reminded everyone of the time when Jesus washed his disciples' feet as a gesture of love and humility, not obligation. He put his hands in the water without saying anything. The room was very quiet. Kate then took a white towel and dried the Pope's hands carefully. She moved slowly and attentively, concentrating only on the present moment. The cameras caught something more than just a surface-level interaction. At that moment, she wasn't putting on a show. She was just being herself, quietly showing kindness in a sacred way. After she finished, the Pope grabbed the pitcher once more,
This time he cleaned her hands. These hands had done so much. Raised children, greeted crowds, carried out royal responsibilities and captivated millions. Now they were being washed gently. Kate não resistiu. Deixou o Papa secá-los. Naquele momento, algo não dito foi partilhado entre eles. Algo que não era sobre política ou realeza, mas sobre ser verdadeiramente humano. Ninguém fez barulho nem demonstrou entusiasmo. Todos ficaram em silêncio, apenas a observar. Sabiam que algo de significativo tinha acontecido, mesmo sem conseguir explicar por palavras. O Papa instruiu um dos seus assistentes para permitir a entrada da imprensa. Depois, voltou-se para os repórteres e incentivou-os a fazer perguntas. Se assim o entendessem, Kate olhou para as mãos, notando que estavam secas, mas sentindo uma mudança nas mesmas. Embora a sua expressão permanecesse serena, a sua linguagem corporal parecia mais descontraída. Mantinha a postura e a graciosidade, mas havia nela uma nova energia. Ao lado do Papa, já não se sentia apenas uma visitante. Havia um vínculo subtil entre eles que antes não existia. Todos observavam, tentando perceber o que viam. Houve uma alteração na situação. Embora ninguém pudesse esclarecer naquele momento, reconheceram que era algo significativo de recordar. No entanto, havia algo mais profundo por detrás da recusa do Papa. Algo que ninguém conseguia ver. O aperto de mão que revelava mais do que palavras. Tinham reunido, como sempre fazem, jornalistas de todo o mundo com os seus blocos de notas, câmeras e microfones em punho. No entanto, havia algo de invulgar na atmosfera desta vez. Em vez da excitação e tensão habituais, pairava um silêncio estranho na sala. Ninguém se apressou a falar ou a reagir. Não era medo, mas sim confusão. O drama esperado não se desenrolou. Todos esperaram, sem saber se o que tinham visto era um conflito ou algo mais pessoal e profundo. Um repórter francês perguntou ao Papa se não apertar a mão à congressista significava que a estava a rejeitar. O Papa respondeu que não se tratava de rejeição, mas de intenção. Disse que muitos gestos hoje em dia são feitos por demonstração, não por sinceridade. Não recusou o aperto de mão para a constranger, mas para evitar interações superficiais. As suas palavras não causaram comoção. Em vez disso, influenciaram gradualmente a forma como as pessoas encaravam o acontecimento recente. A congressista ao seu lado parecia imersa em pensamentos, com uma expressão mais suave e menos reservada. Era evidente que algo se tinha repercutido nela a nível pessoal, indo além do protocolo habitual. Um jornalista da Reuters perguntou-lhe se tinha sentido ofendida. A congressista respondeu que estava surpreendida, mas não ofendida. Ela pensava que haveria um protocolo formal, mas o que aconteceu deu-lhe um novo ponto de vista. Outro repórter questionou-se se todo o evento tinha sido encenado para as câmaras. O Papa quase sorriu e referiu que, se tivesse sido planeado, não teria qualquer significado. Confirmou que não foi encenado. Foi real. The Congresswoman wasn't surprised. She showed empathy instead. She explained that there's a distinction between being caught off guard and being asked to think deeply. She acknowledged that the Pope's message was challenging but truthful, and that honesty is not common in politics. The reporters became more interested as they listened closely. The intense presence of the Congresswoman started to diminish. The Pope was no longer seen as only a symbol of tradition from afar. However, a person in the back of the room suggested that some thought the Pope had made the Congresswoman uncomfortable and was using the situation to assert power instead of showing humility. The Pope responded by saying that if humility ever came across as dominance, then maybe people did not fully understand the true meaning of humility. The event did not seem like just a regular press conference, but rather like a timeless revelation had been recalled. Kate Middleton, the Princess of Wales, was watching closely from her beautiful home in Windsor. She paid close attention to everything happening. This wasn't just a story about politics or religion. It was about staying composed in tough times and finding value in quiet, simple moments. Kate had a strong grasp of this concept. Kate Middleton did not seek attention by being loud or dramatic. She carried herself calmly in royal life, which said a lot. Like the Pope not taking part in meaningless rituals, Kate focused on being present rather than putting on a show. Her movements at royal events were gentle and purposeful, showing warmth without going overboard. She showed restraint out of respect for something greater than herself, not out of fear. In the quiet pause, Kate realized the importance of being patient and attentive. Instead of getting defensive, like others might, she handled awkward situations gracefully. Her confidence stemmed from not feeling the need to impress anyone. She wasn't putting on an act. It was a sincere conviction.
Journalists kept asking questions to the Pope, and one questioned why he chose water for a symbolic moment. The Pope replied that water purifies, humbles, and unites. He mentioned that in sacred texts, water was the first sign of creation, and he questioned how people could lead from the same source if they couldn't stand together in the same basin. Kate, who managed to navigate between tradition and modern life, completely understood the situation. She experienced pressure from societal expectations, family, and responsibilities as a member of the royal family, sometimes all at the same time. However, she rarely wavered because she, similar to the Pope, valued subtle symbolism. Kate looked at her hands and remembered that she wasn't expecting to feel humble that day. She acknowledged that she did not agree with everything the church believed, but she thought about her grandfather's advice. If arrogance overpowers royalty, judgment, then real leadership is compromised. Even though Kate may not have used the same words, her actions showed the same idea. By helping hospital patients, staying away from controversy, and protecting her family, Kate showed that real leadership is not about being noisy. It's about being steady and reliable. The Congresswoman was asked if she would do it again, and she replied yes without hesitation. She explained that it wasn't easy, but she believes that real change happens when we step out of our comfort zones. The Pope agreed, and that message was soon shared on social media, completely changing the narrative. So this isn't meant as a blanket elimination of the media, in terms of the usefulness of the instruments of modern communication. What some thought was a refusal turned out to be a surprising revelation. How did the media react to this? And what was Catherine's next move? The moment that changed everything, something out of the ordinary occurred in the large hall. Instead of the usual hustle and bustle of camera flashes and quick questions, a quiet stillness came over the room. Reporters who were typically in a rush to ask their questions now found themselves paying close attention. They were not only hearing words, but also sensing the significance of the situation. The first person to break the silence was a BBC journalist, who asked the Pope about concerns raised by certain commentators. These individuals believed that his actions could potentially blend the boundaries between religion and politics, as well as between true faith and mere performance. The reporter pondered whether this could set a risky precedent. Pope Leo XIV replied calmly and confidently. He clarified that faith is not meant to be a show, and helping others is not about putting on a performance, into an experience where they can rediscover what it means to have faith, what it means to have a relationship. He stated that the recent event was not a merging of church and state, but rather a shift away from grand displays. The Pope then looked at Catherine, the Princess of Wales, who was standing quietly beside him. In that moment, she was more than just a royal leader. She was someone who had displayed true courage. Her response was not one of surrender, but of bravery. Kate did not feel the urge to speak right away. She appeared calm and thoughtful instead of defensive or charming. This was a part of her personality that was usually not visible when she was fulfilling her royal duties. A person who listened carefully before making a decision and who thought before speaking. Another journalist then inquired if Kate believed the situation was a way to challenge her power or authority. Kate responded with a gentle but firm manner that it wasn't about power or status. It was a test of being present, and she decided to be completely engaged without trying to impress or show off. The atmosphere in the room shifted. It was no longer just a media gathering. It had turned into a pivotal moment where faith, tradition, and personal convictions intermingled and had an impact on each other. A different reporter inquired whether the Pope's actions symbolized a new form of Vatican diplomacy, something intimate, unconventional, and emotive. The Pope promptly responded that it was not about diplomacy, but about following as a disciple. The Church did not engage in flashy performances, but stood for honesty. He expressed that individuals were weary of shallow gestures and insincerity. A journalist from South America inquired about the significance of Princess Catherine accepting the Pope's gesture. The Pope glanced at Kate and remarked that it demonstrated the possibility of change. He mentioned that even those born into royalty could opt for humility. He emphasized that genuine faith was not concerned with status or titles. It only mattered if a person was willing to humble themselves. Some reporters put down their pens. And at that moment, it seemed like the journalists were not just observers, but witnesses to something more profound. Kate spoke with confidence and honesty. She shared that she used to believe strength was about being flawless. However, she now understands that true strength includes vulnerability.
she addressed the audience as a person rather than a royal. She emphasized the importance of not mixing up style with substance or surface confidence with deep belief. Kate acknowledged that she is still growing and aspires to keep learning. The Pope placed his hand on his chest and mentioned that real leaders do not lead from a distance, but stand by others. He noted that this was evident today. Outside the building, there were still crowds, but now they were calmer, no longer focused on rumors, but looking for understanding. The press conference concluded with a feeling of respect instead of excitement or disorder. The silent meeting that stirred the world. An assistant led Pope Leo XIV and Kate Middleton out of the hall. Instead of parting ways, the Pope gestured towards the secluded corridor. There were no cameras or microphones, just the two of them. Kate hesitated briefly before following him. They strolled down a narrow passage and entered a private chapel. The room was basic, with only a single candle flickering under a plain wooden crucifix. There was no gold or marble, just silence enveloping them. Kate acknowledged that she was not prepared for the current situation. The Pope reassured her that no one ever is fully ready. He humbly knelt in the front pew while she stood awkwardly behind him. Kate confessou que acreditava ter total controle sobre tudo. O Papa perguntou-lhe gentilmente sobre o tipo de controle que ela realmente desejava. Sentada ao seu lado, Kate refletiu profundamente. Ela falava sobre liderança, criação de mudança e dar voz aos marginalizados há anos. No entanto, ao contemplar o crucifixo, percebeu que estivera focada apenas em controlar o mundo externo, negligenciando a possibilidade de mudar internamente. O Papa sorriu amavelmente e insinuou que talvez aquele dia marcasse o início de um novo capítulo para ela. De repente, uma batida suave na porta interrompeu-os, mas o Papa ignorou-a. Depois, tirou da manga um pequeno rosário de madeira de oliveira, explicando que se tratava de uma oferta de uma mulher na Palestina que tinha perdido 3 filhos na guerra. Esta mulher tinha muito pouco para oferecer, exceto a sua fé, que generosamente partilhava com os outros. O Papa deu um terço a Kate e explicou que era mais do que um presente, mas um lembrete da sua força interior. Kate segurou o terço, confessando que não sabia rezar. O Papa tranquilizou-a, dizendo que ela já o vinha fazendo. Kate riu baixinho, sentindo-se um pouco desconfortável, mas impressionada com a ligação que partilhavam. Kate surpreendeu o Papa por não fugir à situação inesperada. Em vez disso, ela aproveitou-a. O Papa questionou por que razão ela permaneceu ali depois de ele ter rejeitado o seu aperto de mão. Kate explicou que viu isto como um desafio, e não como uma rejeição. O Papa reconheceu a sua resposta e disse que ela não tinha falhado. Do lado de fora da capela, as pessoas conversavam e interrogavam-se sobre o que tinha acontecido antes. Lá dentro, 2 líderes estavam sentados em silêncio, sem títulos pomposos, guardas ou comportamentos exibicionistas. Eram apenas 2 indivíduos a tentar compreender o verdadeiro significado da humildade. Ao emergirem, a energia no ar alterou-se. Os repórteres falavam mais suavemente, sentindo que algo de especial tinha acontecido. O Papa e Kate caminhavam juntos, sozinhos e sem alarido, apenas ali, em silêncio. Um repórter perguntou se fariam uma declaração. Kate hesitou. Olhou para o Papa e disse que, desta vez, as palavras não seriam suficientes. A plateia ficou em silêncio. O Papa cumprimentou todos com a mão e, surpreendentemente, estendeu a mão a Kate. Kate apertou-lhe a mão. A multidão aplaudiu, não de forma perturbadora, mas de espanto. Foi um aperto de mão que demonstrou reconhecimento e admiração, não domínio ou triunfo. No interior do Palácio Apostólico, um cardeal referiu que este tipo de momento nunca tinha ocorrido antes. O Papa sorriu e comentou que as ações de Cristo nunca tinham ocorrido. Mas o que têm estes 2 líderes em comum? E como acha que isso influenciará o seu relacionamento? A influência invisível do Papa Leão XIV e da Princesa Catarina. O Papa Leão XIV, originalmente chamado Robert Francis Prevost, é hoje amplamente respeitado como um líder humilde e gentil em todo o mundo. Não usa uma abordagem agressiva ou barulhenta para chamar a atenção. Instead, his warm, humble, and calm demeanor captivates others. He doesn't need to shout to make his point. His presence alone is enough to convey his kind, steady, and principled character. Pope Leo XIV is notable for his unique combination of simplicity and wisdom as the leader of the Catholic Church. Some people were taken aback when he was chosen as Pope in 2025, not due to lack of qualifications, as he was highly regarded for his diligent efforts with bishops and missionary work in Peru, but because he did not actively seek attention or fame.
Despite his reluctance for the spotlight, he embraced his new responsibilities with poise and determination, demonstrating that gentle leadership can also be impactful. Leo XIV values listening to others and believes it is important for leaders to have a deep understanding of the people they serve. He works closely with bishops, priests, and everyday Catholics, rather than taking the lead. While he respects tradition, he also advocates for mercy and reaching out to those who may feel marginalized in the church. Leo XIV takes a careful and thoughtful approach in his role, never rushing decisions. He believes strongly in his principles. Honesty is important to him, as is responsibility. He wants church leaders to be responsible not only in their teachings, but also in their actions. His aim is to regain trust, especially in areas where people have lost faith in religious figures. He does not make grand promises with flashy announcements. Instead, he chooses to work steadily and quietly, believing that slow progress is more enduring. Leo XIV, in the realm of politics, prefers to stay neutral and maintain a sense of respect. He thinks that the church should focus on issues like justice, peace, and human dignity, without getting involved in political maneuvering. He talks softly, but with conviction about helping the less fortunate, the value of hard work, and the significance of protecting the environment. Leo XIV doesn't aim to win debates or pick sides. His priority is to mend divisions and promote unity. When it comes to monarchy, especially the British monarchy, he respects it without causing any drama. He recognizes the long-standing traditions and values the symbolic significance it holds in society. While he rarely discusses royal issues, it's evident he values the monarchy as a vital part of global culture and history. He avoids being confrontational and focuses on creating connections rather than barriers. This method invites comparisons with Princess Catherine, the Princess of Wales. Although their roles may seem different at first glance, one leads the Catholic Church, while the other is a member of the British royal family. Upon closer examination, you'll notice a rare shared grace that exudes strength and comfort. Both individuals are recognized for their peaceful demeanor. They do not actively seek attention, but they exude it gracefully when necessary. São ponderados na escolha das palavras, falando apenas quando necessário, e têm a capacidade de chamar a atenção quando o fazem, em vez de usarem a força. Extraem a sua força da sua postura digna. A princesa Catarina é respeitada pela sua dedicação, tal como o Papa Leão XIV. Ela conquistou confiança através dos seus esforços discretos ao longo dos anos. Mantém-se longe de escândalos e não procura atenção. A princesa Catherine dá prioridade ao seu papel, à sua família e ao seu trabalho de caridade. O Papa Leão XIV partilha a sua mentalidade, pois também não procura elogios ou reconhecimento. Ambos se focam no que é importante: ajudar as pessoas, procurar a verdade e demonstrar cuidado. No entanto, a principal diferença entre eles é a natureza do seu trabalho. Catarina envolve-se em eventos públicos, na moda e corresponde às expectativas da realeza. É conhecida por representar a beleza e uma monarquia moderna. Já Leão XIV centra-se na doutrina, na oração e na liderança da Igreja Global. Apesar dos seus papéis distintos, ambos trazem uma sensação de calma aos seus ambientes e cumprem as suas funções com elegância. Muitas pessoas consideram o Papa Leão XIV fiável, realista e muito espiritual. Não é conhecido por ser chocante ou surpreendente, mas sim por proporcionar conforto e esperança através do seu estilo de vida simples e fiel. Os desafios enfrentados pelo Papa Leão XIV. O Papa Leão XIV é conhecido pela sua liderança calma e humilde. Mas, como qualquer figura pública, especialmente aquela que supervisiona uma grande população, enfrentou desafios durante o seu mandato. Embora tenha conseguido evitar escândalos pessoais, a Igreja, sob a sua liderança, está a lidar com questões significativas que exigem a sua paciência, sabedoria e abordagem consistente. A Igreja Católica tem enfrentado dificuldades em lidar com casos de violência. O Papa Leão XIV está a concentrar-se na transparência e na prestação de contas, na sequência das reformas dos líderes anteriores. O Papa Francisco deixou bem claro que não quer que as pessoas sejam excluídas simplesmente com base nas escolhas que fazem, seja em termos de estilo de vida. Apesar disso, alguns grupos de sobreviventes estão preocupados com a lentidão do progresso e com o tratamento dado aos casos anteriores, especialmente durante os seus primeiros cargos. Isto tem dificultado o equilíbrio entre a sua abordagem cautelosa e a exigência de justiça por parte dos fiéis. Um aspecto em que o Papa Leão XIV se tem focado são as suas escolhas para cargos de liderança. Tem selecionado bispos e cardeais com uma atitude atenciosa e acolhedora para resolver as divergências no seio da Igreja. Saiba,
Nós procuramos este tipo de mudança, mas queremos ser mais acolhedores e abertos, e dizer que todos são bem-vindos, apesar de defender as crenças tradicionais da igreja. A sua atitude amigável tem incomodado alguns grupos conservadores. His goal is to promote unity and communication instead of causing strong disagreements. He is the first American-born pope with Peruvian citizenship, which gives him a special view of the world. At first, people doubted his knowledge of European church politics, but he has gained respect by showing strong faith and good decision-making skills. This shows that leadership can come from different backgrounds. Pope Leo XIV talks about important worldwide problems such as migration, climate change, and peace initiatives. Instead of supporting specific political views, he focuses on values and guidance, which has gained both praise and criticism from people wanting clearer statements. His tendency to have quiet discussions and make deliberate decisions has been recognized within the Vatican. Although this approach can occasionally cause delays, he believes that carefully listening before taking action results in more effective and enduring outcomes. Even though there are difficulties, Pope Leo XIV stays strong, composed, and grounded in his beliefs. He leads by showing a calm and quiet strength, aiming to bring people together and promote healing in a complicated world. What do you think about Pope Leo's response? Do you think this action speaks well of him? Feel free to leave your thoughts in the comments and don't forget to like, share, and subscribe. Before you go, click on the video displayed on your screen.